Fala, gente. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos fluidos de perfuração e a gente vai só concluir a nossa aula anterior, né? Quando a gente falou quais eram os objetivos do fluido, o que eram os fluidos, para que eles serviam, enfim. E aqui a gente vai ver, de uma forma bem resumida, quais são os tipos de fluidos que são mais utilizados, né? Então, os fluidos eles são divididos basicamente em três, que são aqueles que não são baseados em água, que é o que a gente chama de fluidos à base de óleo ou base sintética, né? Aqueles fluidos que são à base de água, tá bom? Como o próprio nome já diz, né? E os fluidos que aqui a gente chamou de pneumático, que são os fluidos à base de gás, de espuma, tá bom? Os que não são baseados em água, a gente tem os sintéticos, aqueles que são a óleo diesel e a óleo mineral, sendo que esse óleo diesel já estão deixando de utilizar. Os de base água com argila, né, com polímeros, e os outros gases secos, névoa, espuma e por aí vai. Tá certo? Então, a gente chama de fluido base água aqueles fluidos convencionais, né? Que são fluidos com alta viscosidade e que são preparados geralmente com água doce, argila ativada, né? Essa argila ela tem a função de dar a densidade e a viscosidade necessária para esse fluido e o pH ele é ajustado na faixa de 8,5 a 9,5, tá bom? Então isso é o que a gente chama de fluido convencional. Esse fluido convencional, por ele ser um fluido bastante simples, ele não pode ser utilizado em todo tipo de poço ou durante toda a perfuração. Então, geralmente, ele é utilizado nas fases iniciais, tá? Das perfurações terrestres e marítimas. E aí, é claro, dependendo do tipo de poço, se eu tiver, por exemplo, um poço com alta temperatura e alta pressão, então a gente precisa utilizar outros tipos de fluido. Então, eu inicio a minha perfuração com esse tipo de fluido, tá bom? Com fluido base água, por ser um fluido mais barato. E nas etapas onde eu já começo a ter pressões mais elevadas, formações que são formações mais complexas, que podem reagir com a água, enfim, aí a gente começa a utilizar os outros tipos de fluido, tá bom? A composição desse fluido ela é água industrial, que é uma água tratada, né? A argila ativada, mais ou menos com a concentração de 15 a 30 libras por barril, né? Soda cáustica ou cal hidratada, mais ou menos de 0,5 libra por barril, tá bom? Então, isso aqui são as concentrações da argila e da soda que eu coloco na água industrial para poder transformar essa água, né, num fluido de fato de perfuração para essas perfurações que são mais simples, tá bom? Aqui a gente já começa a trabalhar com um fluido que é o fluido mais utilizado, né, nas perfurações, principalmente nas perfurações profundas. Então a gente tem um fluido à base de óleo, né? E aqui, como eu já trago para vocês, ó, são ditos à base de óleo quando a fase contínua ou dispersante, essa fase contínua que a gente chama é aquela que tem em maior quantidade, né? Ela é constituída por uma fase óleo e é composta geralmente de uma mistura de hidrocarbonetos líquidos emulsificados contra a fase dispersa aquosa por ação de um surfactante. Na verdade, o que é que ele quis dizer aqui? Que é quando eu tenho óleo, que é a minha fase contínua, e eu misturo esse óleo alguns compostos que vão me dar viscosidade, densidade, né? Aquelas coisas que a gente já estudou na aula anterior. Então eu pego o óleo, misturo com essas coisas e misturo água também. Sendo que a gente sabe que óleo e água não se misturam. Então, por isso que eu coloco a essa solução o que a gente chama de surfactante, que é como se fosse um sabão, tá? Que ele vai justamente fazer com que essas fases elas se unam, tá bom? Elas se unam. E aí, como é que é o nome que eu dou a essa união entre essas fases? É o que a gente chama de emulsões. Então, a emulsão é isso. Ó. Imagina que eu tenha óleo e água. Todo mundo já fez isso em casa. Se eu pegar óleo e água, colocar um e o outro, vocês vão ver as fases diferentes. Aqui está a fase óleo e aqui está a fase água. Se eu mexer isso aqui, misturar, eu vou chegar a esse ponto, ó. Aí vocês podem ficar imaginando que os dois se misturaram, né? Porque é como se eu estivesse vendo só uma fase. Mas na verdade, o que é que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é a água, né? Pequenas partículas, gotículas de água misturada com óleo. E aí a gente tem a impressão de que os dois se misturaram, mas de fato eles não se misturaram, eles se transformaram numa emulsão. O que é que significa isso? Se eu deixar essa solução em repouso,
Depois de um certo tempo, eles vão se transformar nisso aqui de novo. Ó. O óleo vai se separar todinho da água e eles vão ter as suas fases distintas. Então, o que é que a gente quer na hora que a gente acrescenta o surfactante lá dentro do fluido de perfuração? A gente quer que essa fase aqui ela fique dessa forma o maior tempo possível. Porque no meu fluido de perfuração eu não posso ter fases separadas, eu tenho que ter fases juntas, tá bom? Então aqui, ó, chama-se emulsão os sistemas que assim persistem por um período de tempo razoável, poucos segundos ou vários anos. A gente quer o mais tempo possível, né? Aqui, ó, nos fluidos de perfuração à base de óleo, necessitamos que a emulsão possua estabilidade por um longo período e, para tanto, são adicionados produtos químicos com características emulsificantes e estabilizadores da emulsão. Tá certo? Então eu quero que o meu fluido de perfuração à base de óleo ele seja dessa forma aqui. Tá certo? E esses agentes emulsificantes? O que é que são esses agentes emulsificantes? Vocês já devem ter visto em alguma disciplina, né? São grandes moléculas que contêm grupos hidrofóbicos e hidrofílicos. Hidrofóbicos é que têm aversão à água, eles não se misturam com a água. E hidrofílicos, eles gostam de água, eles se misturam com a água, tá? E promovem a estabilidade da emulsão. É como se eles fizessem uma ligação. Tem a água e tem o óleo, os dois não se gostam, não se misturam. Aí essa molécula ele faz o seguinte, ele chega e diz assim, óleo, me dê a mão, eu vou fazer com que vocês fiquem amigos agora. Aí chega a água, me dê a mão e eu vou fazer com que vocês fiquem amigos agora. Então ele segura a mão da molécula do óleo e a mão da molécula da água. E eles fazem com que essas duas moléculas elas fiquem juntas, tá bom? Então, fazendo essa analogia meio tosca, é basicamente isso daí, tá certo? Elas envolvem as moléculas de água ou de óleo, né, dependendo de qual parte esse grupo ela esteja, né, se é o grupo hidrofóbico ou hidrofílico, e ele faz com que essa água e esse óleo eles consigam se misturar, tá certo? Então, os principais fluidos base de óleo, eles são o fluido à base de óleo diesel, o fluido à base de glicol, parafina e éster. Tá? Alguns deles já não são mais utilizados, até pela questão mesmo ambiental. Né? Aqui, ó, com o avanço da legislação ambiental, os fabricantes foram obrigados a desenvolver formulações de fluido base de óleo com óleos de baixa toxidez. O óleo diesel foi substituído das formulações por ser responsável pela maioria dos problemas de ordem ecológica, principalmente pelo alto teor de carbonetos aromáticos. É tanto que hoje em dia já tem muita gente trabalhando ou testando fluidos de perfuração à base de óleos, de bioóleos, tá? Biodiesel, por exemplo. Então já tem muita gente trabalhando com essa questão do bioóleo para ser utilizado em fluidos de perfuração, ok? Aqui a gente tem um fluido de éster, né? Por exemplo, que é um dos exemplos que a gente já viu. Aquele lá, óleo diesel, esse o éster. Então esse fluido à base de óleo é um fluido à base de óleo de emulsão inversa, né? E aí o que seria essa emulsão inversa? É onde a fase contínua, ou seja, aquela fase maior, aquela que eu tenho em maior quantidade, ela aí é hidrófoba ou hidrofóbica, então ela não gosta de água, tá bom? Então na fase de emulsão inversa, a minha fase contínua, a minha fase onde eu tenho a maior quantidade seria o óleo, né? Então eu tenho o óleo em maior quantidade, e nesse caso aqui ele é utilizado um éster vegetal fornecido pela Oxiteno, né? Então esse fluido ele foi muito utilizado na perfuração dos poços direcionais de elevada inclinação no campo de serra, aqui entre o RN e o Ceará. Então poços direcionais são aqueles poços onde eu não perfuro na vertical, eu posso perfurar ele com uma certa inclinação. Tá bom? Então, de qualquer forma, esse é o nosso fluido de éster, tá bom? E o fluido à base de parafina é um fluido cuja fase contínua é constituída por parafina hidrogenada, né? E uma fase aquosa salina emulsionada pela ação tensoativa de surfactantes específicos de número HLB baixo. Ou seja, eu utilizo emulsificantes, né, para poder estabilizar essa parafina quando ela é misturada com a água. Então esse é um outro tipo de fluido à base de óleo, tá bom? Nós temos também um tipo de fluido que não é um fluido à base de água e também não é um fluido à base de óleo tradicional, que é o que a gente chama de base sintética. Esse base sintética são fluidos feitos através de um óleo sintético, tá? Um óleo que ele é fabricado especificamente para isso. E nessas lamas o teor de água varia de 10 a 45%.
Então isso aqui a gente tem o que a gente chama de emulsão inversa, ou seja, eu tenho uma quantidade muito elevada de água, é como se eu tivesse o óleo dentro da água e não o contrário, tá bom? E aqui ele tem algumas vantagens, por exemplo, menor custo, porque eu termino utilizando menos óleo, né? No caso a água é mais barata, menor risco de incêndio, porque se eu tenho mais água misturada com esse óleo eu tenho menos risco de incêndio, e o tratamento lá na superfície é mais fácil. Porque percebam, como é que eu consigo retirar um fluido que ele é completamente feito à base de óleo, né? Então fica bem complicado porque o óleo termina impregnando nos cascalhos. Então se eu tenho mais água, termina sendo mais fácil de tratar lá em cima, tá? Aqui a gente tem uma formulação básica do fluido base sintética, né? Então eu tenho óleo sintético, uma salmoura, que é água com sal, emulsificantes, tá? Alcalinizantes, modificador reológico, que serve para modificar a questão da viscosidade, e os adensantes, que servem para adensar, para deixar ele com a densidade que a gente precisa. Tá bom? Então isso aqui é uma formulação, mas uma formulação bem básica, gente. Mas serve para vocês terem uma ideia da quantidade de substâncias que eu coloco nesse meu fluido de perfuração, que não é uma coisa relativamente simples, tá certo? Bom, aqui a gente tem a base de ar ou gás, né? Os fluidos à base de ar ou gás. Então a gente tem, por exemplo, a base de ar comprimido ou nitrogênio. Aí é o melhor fluido de perfuração sob o ponto de vista da taxa de penetração da broca, né? O ar ou gás que é injetado no poço no lugar da lama. É ideal para perfuração através de zona de perda de circulação. O que seria essa perda de circulação? Às vezes, quando a gente está perfurando um poço, acontece que a minha formação ela é fraturada, ou seja, acontece uma quebra lá dentro da minha formação, nas minhas rochas, né? E esse fluido que estava circulando no poço, ele acaba se perdendo dentro dessas fraturas, ele acaba indo embora. É o que a gente chama de perda de circulação, tá bom? Então isso aí é um caso muito complicado quando a gente tem essas perdas de circulação, tá certo? Então esse fluido de base A ou gás, né, ele é ideal para perfuração através dessa zona de perda de circulação. O ar comprimido com névoa, por exemplo, consiste em uma mistura de água dispersa no ar, né, como se fosse aquela névoa que a gente vê mesmo. É utilizado quando são encontradas formações que produzem água em quantidade suficiente para prejudicar a perfuração com ar. Então, assim, se eu tenho muita água, é como se na hora que eu jogo o ar ele se transforma nessa névoa. Então eu também posso fazer isso daí. Claro, eu estou falando para vocês desse fluido à base de ar, mas esse fluido ele não é um fluido tão utilizado. Os fluidos mais utilizados são aqueles fluidos à base de óleo mesmo, né? Então aquele fluido à base de espuma é um fluido resultante da mistura de ar, água e um agente espumante, que é um tessoativo, né? As espumas estão sendo cada vez mais utilizadas como fluido de perfuração leve, por terem habilidade para transportar cascalho e capacidade de eliminação de perda de circulação e flexibilidade. Então, assim, eles estão sempre em busca de alguma coisa que seja mais fácil, né, e mais barato. Então, esse é um fluido à base de espuma que está sendo utilizado, mas continua falando para vocês, hoje ainda os mais utilizados são os fluidos à base de óleo. E, por fim, o fluido aerado, né, que nesse tipo de fluido a gente injeta ar, nitrogênio e gás natural no fluido de perfuração, reduzindo a sua densidade. E ela é recomendada para perfuração de formações que apresentam um elevado índice de perda de lama, uma vez que reduz a densidade do fluido de perfuração. Tá bom? Eu consigo levar ele mais fácil lá para cima. Então esse seria o fluido aerado. Essa aula foi só para que vocês tenham uma ideia, foi de fato uma aula bem rápida, é uma continuação daquela aula que a gente tinha, mas para que sirvam para que vocês entendam quais são os tipos básicos de fluidos de perfuração. Beleza, gente? Um abraço.